Quem acompanha o canal sabe que eu tenho uma obsessão saudável ou não por RISC-V. A gente já passou pelo Orange Pi RV2, já explorou o Muse Pi Pro, e a gente sempre teve aquela sensação de, cara, isso aqui é incrível, a liberdade do hardware é maravilhosa, mas ainda falta aquele empurrão para virar minha máquina principal. A verdade é que até agora a maioria das placas RISC-V eram para quem gosta de sofrer com estilo, compilar o kernel por horas e comemorar quando o sistema finalmente bootava sem travar. Era fascinante, mas era experimental. Mas aí chega o Space MIT K3. Ele não quer ser só mais um marco técnico ou projeto de nicho, ele quer ser um competidor real. São 16 núcleos, suporte a RVA23 e a promessa de rodar LLMs localmente. Será que finalmente chegamos no ponto onde o RISC-V sai do laboratório e entra na nossa rotina de trabalho? Hoje a gente vai descobrir. Fala galera, eu sou o Caio e se você viu meus vídeos anteriores sobre RISC-V, sabe que eu bato na tecla da liberdade e da abertura do hardware. Mas a pergunta que sempre ficava no ar era quando é que isso vai ter performance de verdade sem que eu precise de um doutorado em engenharia da computação para configurar isso aqui? O Space MIT K3 parece ser a resposta para essa pergunta. Ele implementa o perfil RVA23, que é um divisor de águas. Para quem não é do mundo dos manuais técnicos, isso significa que o software finalmente está alcançando o hardware. Menos gambiarra, mais compatibilidade. Mas fica tranquilo que eu ainda vou entrar a fundo nesse assunto. No vídeo de hoje eu vou te mostrar esse carinha aqui, o Space MIT K3 Pico ITX, e comparar com as alternativas que a gente já conhece, inclusive as que testamos aqui no canal, e entender se o K3 é o salto que a gente estava esperando. Então, bora lá! Esse aqui é o Space MIT K3 Pico ITX, um mini PC com processador RISC-V mais moderno da Space MIT. E o pacote aqui é bem simples. Dentro da caixa temos um cabo USB para o ART e uma chave Phillips e o K3 Pico ITX em si. Apesar de simples, a carcaça é muito bonita, nesse conjunto de cores de preto com prata. E aqui temos de conectividade uma porta de áudio combo na parte frontal, e na parte de trás temos duas portas USB-C, sendo uma OTG e uma com suporte a Power Delivery e DisplayPort. Quatro portas USB-A e uma porta Gigabit Ethernet e também uma cage SFP Plus com suporte até 10 gigabits. Vocês podem estar se questionando onde é que está a saída de vídeo, e realmente isso aqui é um pouco confuso. Se você tiver um monitor com USB Power Delivery, basta um único cabo para ligar esse dispositivo. Se não, dá para usar uma dock USB-C como essa da Ugreen para passar energia e também ter acesso a uma saída de vídeo. Inclusive, eu conectei ele a uma dock Thunderbolt que conseguiu fornecer muito mais do que só energia e tela, e tem vídeo dela aqui no canal. E lógico que eu não iria deixar passar a oportunidade de abrir e ver como é esse carinha aqui por dentro. Para isso, eu removi 4 parafusos, então removi a tampa inferior. E aqui dentro temos um slot PCIe Gen 3 X4 para instalação do NVMe e um slot M2 Bkey. Temos também um slot para nano SIM card para redes 4G LTE ou 5G, e até mesmo um conector de 2 pinos para energia. Tem muita coisa interessante por aqui. Removendo mais 4 parafusos, dá para ter acesso ao outro lado da placa, e aqui temos o processador, a memória RAM soldada e muito mais. Antes de mostrar essa placa em funcionamento, eu quero te explicar primeiro o que é RVA23 e por que isso é tão importante por aqui. No RVA23, o RV quer dizer RISC-V, o A é Application, que significa que ele é focado em processadores de aplicação, computadores, tablets e não em microcontroladores simples. E 23 é o ano de 2023, quando esse conjunto de regras foi consolidado. De forma simples, RVA23 não é um chip nem um software, ele é um profile. Pensa no RVA23 como o combo supremo de uma pizzaria. Em vez de você escolher ingrediente por ingrediente, a fundação do RISC-V disse: galera, se você quer fazer um processador para aplicações modernas, tipo rodar um Linux, você precisa ter esse conjunto exato de extensões aqui. Quando um chip como o Space MIT K3 diz que é compatível com RVA23, ele está garantindo que tem suporte a 64 bits, obviamente, e seções de vetores, que é o Vector Extensions. Isso é crucial para IA e processamento de vídeo. Gerenciamento de memória moderno para que o sistema operacional não trave a cada 5 minutos, e Hypervisor para rodar máquinas virtuais de forma eficiente. Sim, máquinas virtuais no RISC-V. E aí você pode estar pensando, Caio, eu não sou programador de kernel, por que eu deveria me importar com o perfil de arquitetura? E a resposta é simples, porque isso impacta a sua experiência de usuário.
Antes do RVA 23, instalar um navegador ou ambiente desktop no RISC-V era como tentar encaixar uma peça quadrada num buraco redondo. Você precisava de versões customizadas de tudo. Com o RVA 23, a gente começa a ter o binário único. O desenvolvedor compila o programa para o perfil RVA 23 e pronto, ele vai rodar no chip da Space MIT ou em qualquer outro que siga essa regra. É a diferença entre ter que comprar um carregador diferente para cada marca de celular e finalmente ter o USB-C do hardware. É a padronização que vai trazer estabilidade. O RVA 23 é a prova de que o RISC-V amadureceu. Ele parou de ser aquele projeto legal da universidade e virou uma alternativa muito viável para a indústria. O K3 não é um processador comum. Ele usa o que a Space MIT chama de Fusion Compute. Basicamente, ele tem duas personalidades. Primeiro temos 8 núcleos X100. Esses são os operários. Eles cuidam do sistema operacional do seu browser, do código que você está escrevendo e o poder de processamento geral. Mas a mágica está nos 8 núcleos A100. Esses caras são focados em IA. Eles são feitos para processar volumes gigantescos de dados em paralelo. A promessa aqui é de 60 TOPS de computação de IA. É muita coisa para um chip desse tamanho. Na prática, isso significa que ele consegue rodar modelos de linguagem de até 30 bilhões de parâmetros. E tem mais, ele suporta até 32 GB de RAM LPDDR5. Chega de brigar por 4 GB ou 8 GB enquanto o sistema engole tudo. A versão que eu tenho aqui é de 16 GB de RAM. Infelizmente, ela não pode ser atualizada. Bem, já chega de teoria, vamos agora para a prática. Ao ligar o K3 Pico 8X pela primeira vez, temos a tela de configuração do Bamboo Linux, que é o sistema desenvolvido pela Space MIT, baseado no Ubuntu. Aqui, podemos apenas alterar o idioma para inglês e seguir com a instalação, assim como qualquer outro sistema operacional Linux. A primeira coisa que eu fiz foi rodar um apt update e um apt upgrade para garantir que está tudo atualizado. E enquanto a atualização ia acontecendo, eu abri um HTOP em uma outra aba para ver como estava o uso do processador. Um detalhe interessante e estranho ao mesmo tempo é que apenas os núcleos 0 a 8 estavam sendo utilizados, ou seja, os núcleos X100, o que faz bastante sentido, mas a gente vai falar sobre isso logo mais também. Depois da atualização, eu fui verificar o disco que estava instalado no sistema operacional, que era listado como um SDA de 128 GB, o que eu achei bem estranho, afinal eu não vi nenhum disco quando eu desmontei ele. E geralmente nesses dispositivos encontramos memórias do tipo eMMC. Ao verificar nos disques, deu para ver que o armazenamento é um Kingston TY7B128, que é um disco do tipo UFS ou Universal Flash Storage, que é um avanço bem grande com relação ao eMMC. Só para você ter uma ideia, o armazenamento UFS é o mesmo utilizado em smartphones como o Samsung Galaxy e o Google Pixel. Depois disso, eu já fui direto abrir o YouTube e o playback de vídeo estava perfeito. Vídeos em 1080p estavam rodando quase sem drop frames, apenas um pouco no início do vídeo. Mas será que isso aqui também daria conta de vídeos em 4K? E a resposta é sim. Os vídeos em 4K estavam rodando perfeitamente, também sem nenhum drop frame. E aqui eu já comecei a ficar extremamente animado. É um grande avanço ver um dispositivo RISC-V rodando com tanta fluidez. Então, eu fiz um teste rodando o SuperTuxCard em modo benchmark, e apesar de estar reportando em torno de 25 frames por segundo, batendo até 33 frames por segundo, visualmente parecia até mais. Então eu vou repetir esse teste no futuro, porque a minha placa de captura acabou bagunçando um pouco as cores da tela também. Eu também instalei um adaptador SFP Plus para 10 GB Ethernet, e ele ficou reconhecido e identificou a conexão em 10 GB. Rodando FastFetch, tudo foi reportado de maneira correta. O processador, a GPU integrada, tudo certinho. E no HTOP, como vocês viram anteriormente, os 16 núcleos foram identificados. E é claro que eu ia rodar modelos de IA aqui para ver o que esse dispositivo é capaz. Então eu instalei o Olama e baixei alguns modelos como o Gemma 4 e o Qwen 3.5, mas aqui eu tive uma surpresa. Ao tentar rodar esses modelos, o Olama mostrava um erro dizendo que não foi possível carregar o modelo. Depois de debugar muito, eu consegui descobrir que é porque esses modelos não estão preparados para rodar em RISC-V ainda. Mas eu consegui rodar o Qwen 3 de 8 bi. O prompt ficou tão lento que eu não aguentei esperar e cancelei. Eu também tentei rodar um modelo menor, o Qwen 3 de 1.7 bi. E o prompt levou quase 12 minutos para ser executado, ficando com apenas 1.2 TPS. Mas uma coisa que eu percebi que estava sendo bem estranho é que eu estava usando apenas o núcleo X100. Os 8 núcleos de IA não estavam sendo acessados. Foi aí que eu entrei na toca do coelho de tentar alterar diversas configurações, até em nível de isolamento de CPU e afinidade de threads. Eu fiquei algumas horas nesse processo e não consegui resolver esse problema, mas eu vi que algumas pessoas já conseguiram carregar modelos de até 30 bilhões de parâmetros nesse dispositivo. E como esse vídeo já estava ficando muito extenso, eu vou deixar essa ideia para um próximo vídeo.
Mas uma coisa que eu consegui fazer foi compilar o Llama CPP e rodar o Llama Bench com alguns modelos diferentes. E aqui, rodando o Llama 1B Q4 Medium, o Space MIT entregou 18 TPS. Com o Gemma 4 E2B 7 TPS e com o Gemma 4 E4B 4 TPS. Mesmo com resultados superiores, aqui o Llama CPP está sendo usado apenas com 8 threads, deixando 8 núcleos a 100 livres. E sim, eu vou trazer esse conteúdo focado em IA nesse dispositivo mais pra frente. Tem alguma coisa que eu estou deixando passar, que eu já pesquisei e vi que outras pessoas conseguiram resultados muito superiores, e inclusive conseguiram desbloquear os núcleos a 100, então vou precisar experimentar um pouco mais. Com relação ao desempenho de todos os dispositivos RISC-V que eu já testei, de longe o K3 Pico ITX é superior, sendo 3 vezes mais rápido que o K1 ou o X1 encontrado no MusicPy Pro, MusicBook e Orange Pi RV2. Seria por isso o nome de K3, 3 vezes o desempenho do K1? Com relação à energia, ele também é extremamente eficiente. Em idle, ele fica em torno de 14 watts. Lembrando que o sistema que está rodando é um desktop completo e em pico, rodando o Llama, ele bateu 25 watts, o que é muito bom também. Então, para quem que é esse Space MIT K3 Pico ITX? Se você quer apenas navegar na web e ver Netflix, é melhor comprar um mini PC com Intel N100 e ser mais feliz. Mas se você é um desenvolvedor ou um entusiasta de IA que quer fugir do monopólio da Nvidia, ou alguém que acredita que o futuro da computação tem que ser aberto, esse chip é o mais promissor da atualidade. Ele é o primeiro passo real para termos um desktop RISC-V que não seja apenas uma curiosidade técnica, mas uma ferramenta de trabalho. Inclusive, eu arrisco a dizer que daria sim para usar esse dispositivo como desktop principal, e eu estou extremamente inclinado a fazer isso como desafio. Lógico que ainda tem muito para amadurecer, mas a diferença entre o K1 para o K3 é absurda e dá para ver que o Space MIT está colocando muito esforço no desenvolvimento desse dispositivo. E o fato de eu não ter conseguido ativar os núcleos A100 foi realmente minha culpa, eu não quis postergar mais para lançar esse vídeo para vocês e acho que um follow-up vai fazer sentido. Então coloca aí nos comentários o que mais eu deveria testar nesse dispositivo, eu tô aceitando ideias e com certeza vocês vão ver esse carinha muitas vezes aqui no canal. Se você curtiu esse mergulho técnico, deixa o like, se inscreve no canal para não perder nada e compartilha esse vídeo com aquele seu amigo que ama falar de arquitetura de processadores em festas. E sim, esse amigo existe. Nos vemos numa próxima e valeu!